Boa noite, pessoal. Aqui é o Torres na nossa rádio CEPM. Hoje é dia 16 de setembro de 2020. São por volta de 20 horas e 21 minutos. Eu vim aqui falar de um assunto específico porque a gente está preocupado. Tem gente aí divulgando ódio, pessoas que supostamente usaram farda. Eu estou muito preocupado com isso. Porque criticar parlamentar quando ele vota com um governo que prejudica a gente. Vou dar um exemplo. Tem 3 deputados militares, policiais militares, que recentemente, não vou nem falar do começo do mandato, que votaram lá na presidência da Alesp, que é do PSDB. Esses 3 deputados, que é pessoa pública, a gente pode falar, vamos lá. Sargento Nery, que é praça, o Coronel Nishikawa, oficial, Tenente Nascimento, oficial, na recente reforma da Previdência, votaram com o governo. Não é o fato de votar com o governo não, que a gente não é oposição nessa situação. Nós somos a favor do nosso estado, do nosso país. Mas eles votaram prejudicando o funcionalismo público. Aí a gente critica com consistência. Não estamos falando mal dele, nem ofendendo eles. Queremos o bem dos deputados. Mas trabalhamos para a CEPM para falar a verdade. Diferente do Major Meca, por um exemplo. A gente chama para fazer live, ele faz. Ele chama a gente para trabalhar junto, para fazer passeata, nós todos fomos. O Coronel Tadeu, ele. É diferente, a gente não critica. Nós criticamos todos os deputados estaduais porque eles não se uniram. E olha que a CEPM tentou fazer isso. Por várias vezes. Cada um tem o seu quadrado, aí eu critico todos. Isso não é ofensa. Nós criticamos o Major Olímpio porque ele está falando mal do nosso presidente. Caramba! Para! Major Olímpio, eu não vou xingar ele de jeito nenhum. Ele tem o direito de ser o que ele quiser num país democrático. Ele continua tendo o meu respeito. Até porque ele nunca votou matéria contra a gente. O veto do presidente que prejudicou os irmãos de farda, que eu achei que o presidente não deveria ter feito, vetado, com relação aos próximos 2 anos, não poder ter licença-prêmio, não poder ter quinquênio, sexta parte. Não vai contar, entendeu? Isso prejudicou os nossos irmãos de farda e irmãs de farda. Não é por isso que eu tô com raiva do presidente. Eu acho que ele não devia ter vetado. Mas o Major Olímpio votou a favor de quebrar o veto. Caramba. Então eu não vou criticar ele. Vou repetir. É diferente o Coronel Tadeu, os deputados federais, o Capitão Augusto, Sastre, Derrite, que fizeram um trabalho unido, sem se preocupar cada um com o seu quadrado, e aprovar integralidade e paridade. Vocês já tiveram noção do que é isso? Vou dar um exemplo. Se você ganha 7 mil reais por mês depois de ter ido para a reserva, com o projeto do governo, vocês iam cair na vala comum, ou seja, ia ter o teto do INSS, 6 mil e pouco, além de ter desconto de INSS normal como todo mundo. A integralidade e a paridade que eles colocaram, conseguiram trabalhar em conjunto, e o Major Olímpio junto, conseguiram o quê? Fazer com que, e a bancada do Brasil inteiro, dá cerca de 20 e poucos deputados federais, policiais militares. Eles conseguiram se unir e fazer um trabalho brilhante, de colocar a gente junto com o exército. Tá? Só que todo mundo está tendo que dar sua contribuição. Alguma coisa tinha que perder. Nós pagávamos 11% acima do teto. Agora é 9,5% igual às Forças Armadas. As Forças Armadas também não pagavam 7,5%. Eles pagavam 7,5%, se eu não me engano. E agora também estão com 9,5%. Acho que 9,5% igual a gente. O ano que vem será 10%. Existem várias lutas jurídicas aí de associações. Com fé em Deus uma vai ganhar, uma ou outra no mandado de segurança. A hora de sair um recurso geral aí, definição, transitar em julgado, quem sabe a gente é privilegiado com isso, além de ter a paridade e a integralidade. Já pensou você que ganha 8, 9, 7 mil na reserva, passar a ganhar 6 e pouco? Aliás, ia ser proporcional, não ia ser esse valor. Vamos agradecer aqui mais uma vez o Major Olímpio e os deputados federais, policiais militares. Em nome deles, o Coronel Tadeu. Foram eles que conseguiram isso. E agora, para complicar, tendo em vista que os deputados estaduais não se unem e tem uns aí que votam com o governo direto, que eu já falei, inclusive o deputado Sargento Nery, ele votou no deputado Macris, que prejudicou a gente. A PEC 2 poderia ter sido pautada pela Janaína Pascoal, ou
pelo Major Meca quando ela estivesse afastada, que o Major Meca estava como vice. E ele votou contra esse senhor deputado Nery. Contra fatos não há argumento. Viram? Eu não estou falando mal de ninguém, estou falando da atividade do parlamentar. Ofensas só causa mal-estar entre todos. Vamos trazer coisas boas para a nossa classe tão sofrida. Tem um soldado que se diz soldado Zacarias, eu não quero mal dele, e pretendo falar a última vez dele. Eu quero orientar vocês, alertá-los de ficar divulgando o que ele fala, quem faz, né? Porque eu já estou percebendo que muita gente já percebeu que ele caiu no descrédito, porque ele ofende todo mundo. Chama a CPM de lixo. Ele já tentou ficar na CPM, já tentou pedir ajuda para trabalhar para mudar uma associação. A gente não tinha maturidade, até orientamos tudo. Aí nós percebemos do perfil dele, nos afastamos. Ele tentou emprego com deputados estaduais, tentou com deputados federais, inclusive com o Coronel Tadeu ele tentou. Ele está tentando emprego com todo mundo, mas as pessoas querem trabalhar com gente positiva, com gente que é um líder positivo e não um líder negativo, porque ele faz maldade falando mal, ofendendo as pessoas. Já me ofendeu várias vezes, mas eu não estou aqui por mim eu estou deixando rolar. Agora o que eu ia falar para você é o seguinte: esse se intitula Soldado Zacarias, ele foi na década de 90, se eu não me engano, não sei que ano foi, 2013, perdão. Ele foi quase que expulso da PM, ele foi reformado administrativamente. Acho até que ele não pode ter nem funcional. Ele aposentou pelos dias de ano que ele tinha, acho que se tem 9 anos é 9 dias. Eu não sei com quantos dias. Então, eu acho que nem funcional ele tem. Então, vou dizer o motivo pelo qual ele foi reformado administrativamente. Se fosse hoje, eu acho que teria sido mandado embora, porque eu fiquei sabendo na DP hoje que não existe mais reforma administrativa. Então, olha só onde ele ia se enfiar, né? Então eu quero dizer para vocês que ele saiu, sabe por quê? Ele fala tanto que defende a classe. Eu nunca vi nenhuma ideia de projeto dele, ele fazer uma cesta básica ou ajudar alguém. Nunca vi. Mas eu desejo, repito, boa sorte a ele. Percebam, ele foi porque ele desacatou um cabo. Não é um oficial, um cabo que foi atender uma ocorrência para ele. Ele estava num shopping em Guarulhos. Depois, se quiser, eu mando no PV para vocês, que eu não vou ficar expondo o contrário dele. Eu vou falar só verdade, que é a função da CPM. Ele foi trocar um tênis, acho que depois de 90 dias, não pode, né? Mas mesmo assim me parece que a loja ia trocar, mas ele se desentendeu com as pessoas lá, chamou uma viatura, ele mesmo chamou. Quando a viatura chegou, ele queria que o policial, o cabo, desse guarida para ele, mesmo ele estando errado. O cabo profissional falou: não, se acalma, por favor, que eu não posso fazer isso. Se acalma. Aí ele desacatou o cabo. Você imagina o que ele tratou, né? Porque vocês vejam os vídeos que ele grava, aí o jeito que ele fala, como ele falou com esse cabo. Coitado do cabo. Mas ele foi reformado administrativamente, repito, com dias de trabalho, então é proporcional. Porque desacatou um cabo, um praça, um irmão de farda que ele tanto fala. E ele só não foi mandado embora porque o advogado dele alegou semi-inimputabilidade. Ele pediu inimputabilidade e no CD lá, se eu não me engano, foi determinado semi-inimputabilidade, porque alegou problemas mentais. Será que ele rasga a nota de 100? Bom, então eu falei sobre deputados, a integralidade. E o que eu queria falar para vocês é ele falar mal do Sargento Alexandre, diretor jurídico da CPM e pré-candidato por São Paulo. O Alexandre só ajuda as pessoas. O Alexandre anda nervoso, querendo rebater. Eu falei: não entra nessa. Mas ele ofende. Falei pro Alexandre: vai juntando, depois da eleição, que você estiver mais calmo, se ele continuar te ofendendo, processa, porque não tem outro jeito. O Alexandre não é uma pessoa pública. Chamar a CPM de lixo, a gente sabe que isso aí é inveja, ciúmes. Tem muita gente que tem isso com a gente. O Jesus não agradou todo mundo, que a gente fala, né? E olha que só veio plantar amor. E ainda fizeram maldade com ele. Imagina a gente, né? Mas eu peço pro Alexandre ter muita paz. Não responde para ele não, Alexandre.
Eu já estou falando a verdade dele aqui para mostrar quem ele é, não é para descaracterizar ele. É para mostrar que ele já é descaracterizado, porque com esses problemas e com essa situação, desacatar um cabo que foi atender a ocorrência no horário de serviço, o cara cansado, o próprio irmão de farda desacatar, querendo forçar uma situação. E vou dizer mais, ele vem dizendo que não é importante as pessoas se candidatarem, policiais militares, é importante sim. Eu falei de deputados estaduais aí que estão pisando na bola, não quer dizer que a gente não vai votar mais em candidatos policiais militares, tem que votar sim. Porque tem gente fazendo coisas boas, policiais militares. Quem não estiver, na próxima eleição troca. Agora, ele mesmo deu o exemplo de Minas Gerais só tem agora um dos melhores salários e equipamento, tudo, porque colocou policiais na política. Olha como está equivocado. Tem que participar da política. Platão, filósofo, que deve não conhecer nada, não devia conhecer nada de tudo, né, na área de filosofia, de mundo, né? Falou que quem não gosta de política é governado por maus políticas, mas esse cidadão que conhece mais que Platão, né, que era um filósofo, que deixou o nome para várias universidades até hoje, em todas. Toda universidade estuda Platão e Sócrates até hoje, mas ele não sabe de nada. Bancada evangélica, bancada católica, bancada dos metalúrgicos, todos têm bancada, só nós que não, agora que estamos começando, e isso tem que continuar. Por isso que a CPM está imbuída de cada vez mais colocar candidatos, e não estamos ganhando, viu, para fazer isso. Pelo contrário, eu dou o dinheiro meu também, até que eu recebo lá, como assessor que foi votado na CPM, que para eu me dedicar pela CPM, que o Coronel Tadeu colocou eu e o Barreto, e a gente doa até parte do nosso salário, mas a gente não, além de pôr na prestação de contas, a gente não coloca tudo que a gente usa, para não ficar fazendo propaganda aí de coisa que não precisa. Tá? Então, para mim, isso tudo é um problema que ele realmente já declarou que é um problema, eu não sei dizer técnico, né, mental, que ele usou isso, inclusive para não ser mandado embora, né? Então foi considerado semi-inimputável, por isso que não foi mandado embora, mas hoje já não dá mais para fazer isso. E esse exemplo negativo dele de falar que não se deve votar, meus irmãos, não levem em consideração isso não. Nós não devemos colocar mais ninguém do PSDB em governo nenhum. O PSDB é inimigo nosso, mas irmãos de farda não. Ninguém tem o direito de xingar ninguém e ofender ninguém. Pode falar de um trabalho de um deputado que é público, mas sem ofender. Até do senador, que não gostar dele falar mal do presidente, até parece que parou, que ele prometeu, me parece que não ia mais falar. Acho que não devia mesmo. Não gosto quando o Major Olímpio fala mal do presidente, mas não é por isso que eu vou descaracterizar ele. Ele fez muita coisa boa pra gente. Mas ofender, chamar de lixo, não. Isso é falta de educação, é falta de respeito. E não foi isso que a minha mãe e meu pai me ensinaram. E tenho certeza que a de vocês também não. Eu espero que eu tenha explicado tudo. Não pretendo dar visibilidade para esse cidadão, que tudo que ele quer é isso. Tudo que ele quer é visibilidade. Me parece até que está respondendo em alguns quartéis aí por tratar mal. E, bom, é bem a cara dele, né? Repito, pessoal, antes de viralizarem ou de ouvirem vídeo desse cidadão, deletem, porque ele só ataca as pessoas. A CPM está aqui. Pegou fogo na casa do irmão, a gente vai. Teve enchente, a gente vai. O policial ou o bombeiro está trabalhando e teve um problema lá na ocorrência e foi hospitalizado, a gente vai. E fora as outras coisas aqui que a gente faz, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição no PV. Unidos, focados e fortes é a CPM.